A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, leremos a Bíblia toda em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas vidas e também na vida da própria Igreja. Nós estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar também o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou então pelo facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir e assim receba as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 96 do nosso plano de leitura, do nosso podcast A Bíblia em um ano, daremos início a um novo bloco de leituras, vendo o contexto da Terra Prometida e o tempo dos juízes. Portanto, iniciaremos a leitura do livro de Josué, dos seus capítulos 1 ao 4. Josué, capítulo 1. Após a morte de Moisés, o servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num e ajudante de Moisés. Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te e atravessa este rio Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que a planta de vossos pés pisar, eu vos dou, conforme prometi a Moisés. O vosso território se estenderá do deserto e do Líbano até o grande rio, o Eufrates, por toda a terra dos heteus, até o grande mar, a ocidente. Ninguém te poderá resistir enquanto viveres. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Sê forte e corajoso, pois farás este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, e cuida de agir segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que tenhas êxito por onde quer que andes. Que o livro desta lei esteja sempre em tua boca. Medita nele dia e noite, para que procures agir de acordo com tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar teus caminhos e serás bem-sucedido. Acaso não te ordenei que sejas forte e corajoso? Não tenhas medo, não te acovardes, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Josué ordenou então aos intendentes do povo: percorrei o acampamento e ordenai ao povo: preparai víveres, porque dentro de 3 dias ireis atravessar o rio Jordão, para tomar posse da terra que o Senhor, vosso Deus, vos dá em propriedade. Aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, Josué falou: lembrai-vos daquilo que vos instruiu Moisés, o servo do Senhor. O Senhor, vosso Deus, vos concede repouso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossas crianças e vosso gado permanecerão na terra que Moisés
vos deu no além Jordão. Vós, porém, todos os valentes guerreiros, passareis em ordem de batalha, na frente de vossos irmãos para ajudá-los, até que o Senhor tenha dado repouso aos vossos irmãos, assim como a vós, para que eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Depois voltareis para a terra de vossa propriedade, para tomar posse da terra que Moisés, o servo do Senhor, vos deu no além Jordão a oriente. Eles responderam a Josué: Faremos tudo quanto nos ordenaste, e iremos para onde quer que nos envies. Assim como em tudo obedecemos a Moisés, também obedeceremos a ti. Basta que o Senhor teu Deus esteja contigo, assim como esteve com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo que nos tiveres ordenado será morto. Tão somente sê forte e corajoso. Capítulo 2. Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espias, dizendo: Ide reconhecer a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e lá se hospedaram. Entretanto, avisaram ao rei de Jericó: Esta noite vieram aqui alguns israelitas para espionar essa terra. O rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram em tua casa, porque são espiões, e vieram reconhecer toda essa terra. A mulher, tendo levado os 2 homens a um esconderijo, respondeu: Os homens, de fato, vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando as portas da cidade iam ser fechadas, ao escurecer, os homens saíram, e eu não sei para onde foram. Ide sem demora ao encalço deles, e os alcançareis. Mas ela os havia feito subir ao terraço da casa, e escondido entre os feixes de linho ali empilhados. Os soldados se puseram a persegui-los rumo aos vales do Jordão. E mal os perseguidores haviam saído, as portas da cidade fecharam-se atrás deles. Antes que os espias fossem dormir, a mulher foi vê-los no terraço e disse-lhes: Eu sei que o Senhor vos entregou esta terra, que o terror se apoderou de nós e que todos os habitantes dessa terra tremeram diante de vós. Com efeito, ouvimos dizer que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho à vossa frente, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus do outro lado do Jordão, Seom e Og, os quais votastes ao interdito. Quando ouvimos isso, perdemos a coragem e todo mundo ficou sem alento por causa de vossa presença, pois o Senhor, vosso Deus, Ele é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Agora, jurai-me pelo Senhor, que assim como eu vos tratei com bondade, vós tratareis com bondade a casa de meu pai. Dai-me um sinal seguro, de que poupareis meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, e todos os meus bens, e nos livrareis da morte. Os homens disseram-lhe: Se não revelardes a ninguém o que viemos fazer, nós garantimos vossa vida com a nossa. Quando o Senhor nos entregar essa terra, usaremos de bondade e lealdade para contigo. Ela então os fez descer com uma corda pela janela, pois a casa onde morava encontrava-se encostada na muralha, e disse-lhes: Ide para a montanha, para que os perseguidores não vos surpreendam aqui. E lá ficai escondidos durante 3 dias, até que voltem os perseguidores. Depois continuareis vosso caminho. Os homens disseram-lhe: Assim ficaremos livres do juramento ao qual nos obrigaste. Quando entrarmos na terra, prenderás este cordão escarlate à janela por onde nos fizeste descer, e reunirás contigo pai, mãe, irmãos e toda a tua casa. Se então alguém sair da porta da casa para a rua, seu sangue caia sobre sua cabeça, e nós estaremos livres. Mas quanto aos que ficarem contigo em casa, caia sobre nossa cabeça o sangue deles todos, se alguém puser a mão em um deles. Se, contudo, traíres o que combinamos, estaremos livres do juramento ao qual nos obrigaste. Ela respondeu: De acordo, faremos assim. E quando os despediu e eles partiram, prendeu o cordão de fio escarlate à janela. Depois que partiram, foram para a montanha. Lá permaneceram 3 dias, até voltarem os perseguidores, depois de os terem procurado por todo o caminho sem nada encontrar. Os 2 espias voltaram e desceram da montanha,
Atravessaram o Jordão e foram até Josué, filho de Num. Contaram-lhe tudo o que lhes havia acontecido. Disseram-lhe: sem dúvida, o Senhor entregou toda essa terra em nossas mãos, e todos os seus habitantes tremem de medo por causa de nós. Capítulo 3. Josué levantou-se de madrugada e, saindo de Setim, ele e os israelitas chegaram ao Jordão, onde se detiveram antes de atravessá-lo. Ao cabo de 3 dias, os intendentes passaram pelo acampamento e deram ao povo esta ordem: quando avistardes os sacerdotes levitas levando a arca da aliança do Senhor vosso Deus, levantai vosso acampamento e ponde-vos a caminho atrás dela. Guardai, porém, uma distância de uns 2000 côvados, sem dela vos aproximar, para saberdes qual o caminho a seguir, uma vez que nunca passastes por esse caminho. Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor realizará maravilhas no meio de vós. E ordenou os sacerdotes: levai a arca da aliança e passai à frente do povo. Eles tomaram a arca da aliança e caminharam à frente do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te aos olhos de todo Israel, para que saibas que sou contigo, assim como estive com Moisés. E tu ordenarás aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegardes à beira das águas do Jordão, parai no Jordão. Depois Josué disse aos israelitas: aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que expulsará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gergeseus, os amorreus e os jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão adiante de vós. Escolhei 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. E logo que os sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra tocarem com a planta dos pés as águas do Jordão, estas se dividirão. Rio abaixo, as águas continuarão a correr, mas rio acima, elas pararão, formando como que um dique. Quando o povo levantou acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança iam à frente do povo. Chegaram assim ao rio Jordão, e os pés dos sacerdotes tocaram as águas da margem, pois durante todo o tempo da colheita, o Jordão transborda e inunda suas margens. Nesse momento, as águas que vinham de cima pararam, formando um dique extenso até Adã, na região de Sartã, e as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, secaram completamente. Então o povo atravessou defronte de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor firmaram os pés no meio do Jordão em terra seca, e ali permaneceram até que todo Israel acabasse de atravessar o Jordão. Capítulo 4. Logo que toda a gente terminou a travessia do Jordão, o Senhor disse a Josué: escolhei 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e ordenai-lhes: daqui do meio do Jordão, do lugar em que os pés dos sacerdotes se firmaram, escolhei 12 pedras, levai-as convosco e depositai-as no local em que ireis pernoitar. Josué chamou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, para o meio do Jordão, e cada um carregue no ombro uma pedra, uma para cada tribo de Israel, para servir como sinal no meio de vós. Pois amanhã, quando vossos filhos perguntarem: que significam para vós estas pedras? Respondereis: as águas do Jordão se dividiram diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas do Jordão se dividiram, e estas pedras ficaram como memorial para os israelitas para sempre. Os israelitas fizeram conforme Josué lhes havia ordenado. Tiraram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, uma para cada tribo de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar de pernoite, onde as depositaram. Josué levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que os sacerdotes que levavam a arca da aliança haviam plantado os pés, e elas ali estão até hoje. Os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão, até se cumprir tudo o que o Senhor mandara a Josué dizer ao povo, pois foi assim que Moisés tinha instruído a Josué. E o povo apressou-se em atravessar.
Quando todos acabaram de atravessar, a arca do Senhor também atravessou com os sacerdotes adiante do povo. Então atravessaram os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, em ordem de batalha, na frente dos israelitas, conforme Moisés lhes havia ordenado. Cerca de 40.000 homens de infantaria atravessaram a frente do Senhor para o combate, rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu Josué à vista de todo Israel. Eles o temeram, assim como haviam temido Moisés enquanto ele viveu. O Senhor disse então a Josué: aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, ordena que subam do Jordão. Josué ordenou aos sacerdotes: subi do Jordão. E assim que os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor subiram do Jordão e começaram a pisar a terra seca, as águas do Jordão voltaram para seu leito e correram como antes, cobrindo inteiramente as margens. O povo subiu do Jordão no 10º dia do 1º mês e acampou em Gilgal, no limite oriental de Jericó. Josué levantou em Gilgal as 12 pedras que haviam tirado do Jordão e disse aos israelitas: amanhã, quando vossos filhos perguntarem aos pais: que significam para vós estas pedras? Ensinareis aos vossos filhos: Israel atravessou em seco este Jordão, pois o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até completardes a travessia. Da mesma forma como o Senhor vosso Deus fizera com o Mar Vermelho, ao qual fez secar à nossa frente, até que o tivéssemos atravessado. Isso para que todos os povos da terra saibam quão forte é a mão do Senhor, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Salmo 121. Levanto meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não permitirá que teu pé vacile, não cochilará aquele que te guarda. Sim, não cochilará nem dormirá aquele que guarda Israel. É o Senhor que te guarda, o Senhor é tua sombra, Ele está à tua direita. Durante o dia o sol não te ferirá, nem a lua durante a noite. O Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará tua alma. O Senhor guardará tua saída e tua chegada, desde agora e para sempre. Sou Padre Evandro, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Tenho a alegria de agora partilhar algo com você daquilo que escutamos juntos da Sagrada Escritura. Estamos iniciando agora o livro de Josué e nos 4 primeiros capítulos o texto nos fala da passagem pelo Rio Jordão e também da conquista da terra prometida, da terra que Deus quis dar ao povo. E em primeiro lugar, há uma promessa de Deus para Josué: estarei contigo, não te deixarei, não te abandonarei. Por isso, Josué, seja forte e corajoso, não tenhas medo, não te acovardes. Deus promete algo e pede algo para Josué e hoje também para nós. Em segundo lugar, o texto nos fala de 2 espiões que Josué envia para Jericó. E ali estes 2 são ajudados por Raabe, uma prostituta, que teve misericórdia desses que poderiam ter sido mortos pelas lideranças e pelo povo de Jericó. Raabe esconde estes homens e no final Raabe pede misericórdia para estes 2, pede misericórdia para a sua família. Ela que teve misericórdia, pede misericórdia. Deus conta com Raabe para dar ao povo a terra prometida. Em terceiro lugar, o povo passa pelo Rio Jordão. A arca vai na frente, para no meio do rio, o povo passa. Esta arca é o sinal da presença de Deus
de Deus que conduz o povo pelas águas. O povo atravessa porque as águas que vinham de cima do rio param. É Deus querendo libertar o seu povo. E Josué pede que 12 homens, um de cada tribo, tome uma pedra do rio Jordão como sinal e leve para Gilgal. E ao olhar estas pedras, o povo lembraria da libertação. É o sinal que todos nós precisamos. Um texto rico de significado, este do livro de Josué, que pode nos ajudar a dizer hoje também com o salmista: o meu auxílio vem do Senhor. Sim, Deus conduz o povo, Deus dá ao povo aquilo que o povo precisa. De nossa parte também é necessário que confiemos no Senhor, neste Deus que nunca nos abandona. É necessário também que nós contemos com a ajuda, talvez, de pessoas que nem achamos dignas. Quanta gente na nossa vida que nos ajuda como Raabe ajudou os espiões. É preciso contar com a ajuda dos outros. E os 2 espiões contaram. Nós também precisamos contar. Talvez sejam pessoas enviadas por Deus na nossa vida. A travessia pelo Jordão nos lembra o batismo, que também não nos fez possuir a terra prometida, mas nos fez ser filhos e filhas de Deus. Que graça! É a mesma experiência do povo de Deus. Por último, o sinal das pedras. O povo precisava daquelas 12 pedras. Nós precisamos hoje de tantos sinais. Sinais religiosos, é uma cruz, é uma imagem, mas também é o sinal da cruz e tantos outros sinais, inclusive da caminhada em direção à comunhão, que nos ajudam a entender que Deus agiu e continua agindo em nossa vida. Que neste dia, iluminados por esta palavra, possamos viver na presença de Deus e deixando-nos conduzir por Deus. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!